Naquele dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunhava-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convenha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo preferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O traidor, o Judas, foi o guia, foi aquele que entregou: eu sei aonde ele fica, eu sei aonde ele gosta de ficar, e vendeu informação. E com esse dinheiro ele adquiriu um campo, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas estranhas se derramaram. Então, juntando o que está lá em Mateus, que Judas se enforcou, juntando o que está em Mateus e aqui em Atos dos Apóstolos, dá para entender que ele amarrou a corda sobre a árvore e ele se enforcou. O galho quebrou, ele caiu para abaixo e ali rompeu-se, abriu as suas entranhas, se derramaram o sangue, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fica deserta a sua morada e não haja que nela habite, e tome outro o seu encargo. Então a obra não pode parar. O ministério apostólico, apóstolo, não parou. Aqui em Atos dos Apóstolos, veja bem, para você não interpretar errado. Foi lançado à sorte, foi em oração Pedro, lançou a sorte, em oração também, para colocar outro no lugar de Judas. Vamos ler? É necessário, pois, que, dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, olha o que Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Para se tornar apóstolo, era necessário, que Pedro diz aqui, era necessário ter andado com Jesus, ou visto no dia que ele apareceu, subindo. Porque da onde ele subiu, mas um dia ele vai descer, como está escrito. É necessário, pois, que todos os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 José, chamado Barziabes, cognominado Justo, e Matias. Tinha esses 2. Amém? E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte. Vindo a sorte, recaiu sobre Matias, sendo ele então voltado o lugar com os 11 apóstolos.
Você já parou para entender? E os lançaram em sorte. O que é lançar-os em sorte? Como pegar uma moeda e jogar. Você escolhe cara, você coroa. Está aqui escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. E os lançaram em sortes. Vindo a sorte, recaiu sobre Matias. Sendo ele, então, voltando o lugar com os 11 apóstolos. Então a sorte recaiu sobre Matias. E ele seguiu o apostolado, ele se tornou apóstolo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente.